Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim Virtual, estamos de volta. Uma semana, no dia da gravação, nós estamos aqui no 12 de outubro, bem no feriadão da Padroeira do Brasil, Dia das Crianças. E esses momentos são bons também para a gente refletir. E como temos eleições agora em 15 de novembro, eleições municipais, o pessoal do Botequim resolveu convidar o professor Geraldo Tadeu Moreira, professor da UERJ e cientista político. Acho que vai ser de grande valia para todos nós ouvir o que ele está pensando, não apenas das próximas eleições, mas também sobre esse sistema de representatividade que em muitos momentos parece viciado, né, mas que ainda é o melhor caminho, que é a democracia. Olá, professor Geraldo, seja bem-vindo, colegas do Botequim. Vamos para mais uma. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com vocês. Estou aqui à disposição para a gente refletir sobre as eleições propriamente ditas agora, né, o pleito de novembro, mas também falar um pouco sobre o sistema político, o sistema eleitoral, né, questões de representatividade. Eu acho que há muito pano para manga. Sim. Então vamos direto ao assunto. Alana, por favor. Professor, a gente vê a sua opinião. O brasileiro já aprendeu a votar ou não? Olha, nós temos uma experiência democrática bastante intensa. Num livro recente que eu lancei, eu pude abordar essa questão. Nós tivemos, nos últimos 30 anos, mais ou menos, nós tivemos 32 vezes nas urnas. Nós fomos chamados 32 vezes às urnas, entre eleições nacionais, primeiro e segundo turno, quer dizer, nós somos muitas vezes chamados a votar no primeiro e no segundo turno. Nós tivemos aí um total de 18 eleições ou momentos em que a gente foi às urnas, considerando o plebiscito e o referendo também. Então, nós temos uma prática eleitoral, de democracia eleitoral, muito, muito intensa. Então, nós já adquirimos alguma experiência. Mas não existe, até onde eu saiba, cientificamente comprovado, um nível ótimo de aprendizado eleitoral. Cada eleição traz novos desafios. Cada eleição é uma conjuntura diferente. São novos atores em cena. Então, não dá para a gente imaginar que um dia nós, digamos, entre aspas, teremos aprendido a votar. Esse é um exercício permanente e sempre renovado. Rodrigo, vai? Rodrigo ou Randolfo? Rodrigo. Professor, em relação ao voto, nós eleitores votamos nos partidos políticos. Isso. Os partidos têm uma dinâmica, digamos, fazendo um super resumo, partidos de classe, partidos de grandes coletivos, ainda ligados ali talvez à Revolução Industrial, e depois quem interpretou a Revolução Industrial nessa divisão de classes foi o Marx. Hoje nós vivemos a revolução tecnológica, pulverização de tudo, das indústrias, dos trabalhos, dos modos e individualização. Com a pandemia, então, não tem nem mais o escritório, a empresa, a fábrica para você encontrar o colega, convidar o sindicato e falar de um partido. O senhor acredita que esse formato de partido está com os dias contados do grande partido, partido de massas? Temos aqui no Brasil propriamente o PT, que foi o grande partido dos últimos 25 anos, mantendo uma regularidade. O senhor acredita que esses dias estão contados? Como será as próximas representações políticas? Ou não? Ou esses partidos de massa ainda fazem sentido, ainda têm chamativo?
Olha, Rodrigo, né? Desculpe. Nós temos uma variedade muito grande de partidos, né? Você tem partidos, mais partidos orgânicos, que a gente costuma chamar partidos de massa, que tem uma militância grande, que tem uma dinâmica própria dentro das suas estruturas de poder, né? E tem partidos que são chamados partidos de quadros, são aqueles partidos formados a partir de um conjunto de personalidades com um certo destaque no meio profissional, no meio político, e que reúnem seguidores a partir dessa notoriedade, enfim, desse relacionamento que ele já tem, né? Então, a gente convive com esses dois modelos de partidos no mundo e no Brasil em especial, né? Os partidos vêm de uma estrutura antiga, digamos assim, século XIX, século XX, né? Eles se constituíram a partir da experiência desses séculos. Você falou com muita propriedade de um processo muito dinâmico de mudança tecnológica nos dias de hoje, né? As relações sociais estão sendo mudadas, né? O Manuel Castells, naquela trilogia dele, fala muito bem disso. Nós vivemos numa sociedade de fluxos, onde as coisas estão em permanente transformação, né? E, como ele diz, a tecnologia ela afeta a nossa vida cotidiana, não é mais algo que está, enfim, distante, que ela está colocada, por exemplo, numa sala de grandes tecnologias de uma empresa multinacional. Ela transforma o nosso dia a dia. Então, é inevitável que, em algum momento, essa nova configuração, e com a pandemia isso se acelerou, né, ela venha a ser refletida também nas relações políticas. Quer dizer, os partidos vão se adaptar a essas novas tecnologias e usar essas novas tecnologias também, mantendo a forma partido, ou nós vamos caminhar para um outro tipo de canal de mobilização política, né? Porque o que os partidos fazem fundamentalmente, articular demandas, mobilizar pessoas em torno de projetos, propostas, representar determinadas categorias sociais ou determinadas causas sociais. Então, os partidos eles têm uma certa elasticidade também. É muito difícil prognosticar, nesse momento, sobre se os partidos estão condenados ou não. Isso é uma questão que a gente teria que desenvolver um pouco mais, uma reflexão um pouco mais ampla sobre o futuro dos partidos. A gente não tem visto isso por enquanto. Os partidos seguem sendo algum tipo de referência. No Brasil, a gente não tem cultura partidária. As pesquisas mais recentes mostram que cerca de 27% da população tem alguma preferência partidária, o que, consequentemente, mostra que 63% não tem nenhuma identificação partidária, o que é um nível muito, muito baixo comparado com os europeus, por exemplo. Então, para tentar resumir um pouco tudo que eu falei, eu diria, bom, os partidos políticos, neste momento, seguem sendo ainda uma referência, né? Nem todos os partidos eles têm uma nitidez ideológica muito clara. Você falou da Revolução Industrial, você falou de Marx, né? A gente tem partidos que têm uma ideologia muito, muito bem definida, enquanto outros são agregados de interesses, né? Se a gente olhar a sopa de letrinhas que a gente tem, de 35 partidos no Brasil, e existem mais de 70 pleiteando reconhecimento junto ao Tribunal Superior Eleitoral, né? A gente pode chegar aí, daqui a 1 ou 2 anos com mais de 100 partidos registrados, né? E esses partidos, a grande maioria não tem um compromisso ideológico muito definido, são agregados de interesse, né? Então, quer dizer, a gente convive ainda com essa diversidade, né? Perfeito, Randolfo. Eu posso fazer uma pergunta? Oi. O Randolfo está querendo. Está na fila, mas agora abriu o microfone. Depois vai você, Alana. Deixa o Randolfo fazer uma agora. Professor Randolfo de Souza, o senhor falou ainda há pouco de que não existe uma cultura partidária no povo brasileiro. Mas a culpa dos partidos que não tem nenhuma compromisso partidário também. Hoje em dia, a gente estava conversando ainda há pouco com o companheiro Hélio, que nas propagandas eleitorais,
Não se fala em partido, se fala em um número de um partido. A gente não tem uma ideia do que é aquele partido. Essa cultura, a gente não vota por um programa partidário, ela está votando em nome de pessoas. E com relação a essa mudança de comunicação, nós tivemos um resultado nas últimas eleições surpreendente. Para mim não foi surpreendente, porque quem decidiu foi as redes sociais, e não essa propaganda que é exposta hoje na televisão, ela já está superada. Isso não é um tipo de comunicação direta, de comunicação. Entrou aí uma ligação. É o meu celular que é. Sim, aí não me é estranho, hein? Não, eu queria perguntar isso. Quando você se troca de partido, como se troca um candidato depois de eleito, troca de partido como se troca de gravata, como se troca de uma camisa. Isso deixa o eleitor assim, vem cá. Eu votei nesse camarada, por que não existe essa obrigatoriedade, de uma vez por todas, de quando o camarada defende um conjunto de ideias, ele tem que seguir e defender essas ideias? Muito bem, Adolfo. Como a questão feita anteriormente pelo Rodrigo, a sua também ela suscitaria uma reflexão bem longa, né? Para tentar encontrar raízes históricas disso. Nós tivemos quadros partidários no Brasil que já foram mais representativos. Eu posso citar no Império, por exemplo. No Império nós tínhamos os liberais e os conservadores, né? E havia até uma frase que dizia que nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Nós tínhamos um bipartidarismo que representava, grosso modo, duas linhas, uma liberal e outra conservadora, e que, de certa maneira, representavam mais fielmente a oferta política da época, né? Depois nós tivemos o Partido Republicano e, no período pós-45, nós tivemos uma estrutura que era, digamos, baseada em 3 grandes partidos, né? O PSD, que representava as elites rurais, né? A UDN, que representava as elites urbanas, profissionais liberais, etc., e o PTB, que representava, né, as massas trabalhadoras da época. Então, esse sistema, com esses 3 partidos, e mais alguns pequenos, o PRP, que era do Adhemar de Barros, PCB, PCdoB, que não tinham o volume que os outros partidos grandes tinham, mas havia um sistema, digamos, mais simples e mais representativo do conjunto da oferta política, que a gente chama, né? Quando nós chegamos em 1988, né, e promulgamos a nova Constituição, havia um desejo muito forte nas elites políticas, nos movimentos sociais, por representatividade, pelo direito a se fazer representar. Então, isso gerou um sistema bastante multipartidário, bastante fragmentado. Então, nós caminhamos, nós temos uma legislação que é de 1965, né, que institui o voto em lista proporcional aberta, né? Sistema proporcional de lista aberta, que é um sistema que não tem nenhum anteparo para diminuir a fragmentação. Então, você acaba tendo situações como a gente tem hoje no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Hoje nós temos 30 partidos representados dentro da Câmara, né? São 35 partidos. Professor Geraldo? Sim. Nós já vamos interromper aqui, vamos ter que clicar de novo no link, tá? Vou aproveitar esse ponto para a gente voltar, então, nós temos 30 partidos. Eu acho que é um dos pontos aí que tem preocupado o pessoal. Então, professor, te interrompendo rapidamente, mas não esquecendo dessa questão dos 30 partidos, né? Ou mais. A gente vai lembrar para os nossos ouvintes e pedir a eles para clicar aqui, se inscrever no nosso canal no YouTube, é só dar um like, ou então ir ao nosso site, botequimvirtual.com, para a gente poder formar essa sinergia aí para atingir um público cada vez maior, né, com essas informações que a gente considera úteis. Mas voltando, então, né, a questão
multipartidarismo aqui no Brasil, que já chegou a ser uma pulverização, talvez, né? E sem nenhum compromisso com o programa. Eu estava dizendo que são 30 partidos, é isso? E a fidelidade partidária também, né? Sim, sim. Esse é outro ponto que eu vou abordar. O que eu disse foi o seguinte: existem 35 partidos com registro ativo no TSE. Né? Dos 35, 30 conseguiram eleger algum representante para a Câmara dos Deputados. Então, existem vários, se não me engano, são 9 partidos que têm apenas um representante. Então, o líder do partido é o líder de si próprio. Então, é uma situação bastante característica do Brasil, e eu vou dar um exemplo para a gente entender essa relação entre o que há em termos de partido disponível e aqueles que conseguem eleger representantes para a Câmara. Né? Na Inglaterra, por exemplo, existem registrados 496 partidos no Reino Unido. Mas, na Câmara dos Comuns, só existem 11 partidos representados. Então, há um grande filtro, né, que os ingleses fazem entre o direito que toda e qualquer pessoa tem de criar um partido e apresentar sua proposta e o direito que eles têm de ingressar no parlamento para fazer as leis. Então, é um funil que reduz de 496 para apenas 11 partidos representados dentro da Câmara dos Comuns. Então, isso, de certa maneira, deixa o sistema um pouco mais simples para todo mundo entender e manejar esse sistema, e fica mais fácil formar maiorias com 11 partidos do que com 30. Então, esse é uma característica do nosso sistema, de sistema proporcional de lista aberta, desde que você atinja o quociente eleitoral, que é basicamente a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras. Então, se a gente tem 1.000 votos e 10 cadeiras, nós temos um quociente equivalente a 100. Ou seja, cada vez que a lista do partido atingir a marca de 100 votos, elege-se um vereador, por exemplo. Então, basta que você atinja o quociente eleitoral, e o quociente eleitoral ele é muito variável por estado, enquanto em São Paulo, por exemplo, o quociente eleitoral é na casa de 200 mil votos, quando a gente vai para Roraima, esse quociente cai para 18 mil. Então, se um candidato atinge 18 mil votos em Roraima, ele está eleito deputado federal, igual o deputado de São Paulo. Ora, isso permite que, com um número reduzido de votos, você tenha pelo menos um representante lá. Então, esse é um problema. Segundo, o Randolfo levantou aí, a questão da fidelidade partidária. Nós não temos uma verdadeira fidelidade partidária no Brasil. Essa decisão, o TSE tomou uma decisão anos atrás que dizia o seguinte, que o mandato pertence ao partido, mas existem pelo menos 3 hipóteses em que o deputado pode não respeitar a fidelidade partidária. Se ele sofrer perseguição política dentro do partido, né? Se o partido mudar em relação ao seu próprio programa, né? E se não houver uma deliberação expressa do partido para votar numa determinada linha. Então, muitos partidos não fecham questão, deixam o deputado livre. Então, ele acaba votando, né, da maneira que lhe parece mais conveniente. Então, um outro aspecto o mandato é do partido, mas quando o deputado muda de partido, não há uma perda automática do mandato. O partido tem que correr atrás. O partido tem que entrar no TSE para pedir o mandato. Aí o que acontece? Os partidos não pedem o mandato porque todos eles precisam desse troca-troca. Você tem um troca-troca em que o deputado do partido A vai para o partido B e o do partido B vai para o partido A. Ou seja, fica uma espécie de elas por elas e ninguém corre atrás. Então, você tem uma cultura partidária muito frágil no Brasil. Né? Então, você tem muitos partidos, eles têm uma cultura partidária muito frágil, né? Você tem uma sopa de letrinhas de partidos. Então, fica muito difícil o eleitor se identificar com partidos que não tem absolutamente nenhuma identidade. Então, acho que há um defeito do próprio sistema, que não sabe equacionar a diferença entre
a liberdade de organização partidária, que deve ser ampla, geral e restrita, né? E a capacidade de autorizar que um certo número razoável de partidos esteja representado no Congresso Nacional. Tentamos isso uns anos atrás com a tentativa de estabelecimento da cláusula de barreira, que é uma cláusula que diz que todos os partidos com menos de 5% do total de votos em nível nacional perdem o direito de eleger representantes à Câmara dos Deputados, o que já simplificaria bastante o sistema. Embora partidos históricos, como o PCdoB, por exemplo, provavelmente ficariam de fora, porque não atingem 5% em nível nacional. Então, é um equilíbrio difícil, mas a falta de cultura partidária tem muito a ver com a organização do sistema. Perfeito. Professor, trazendo um pouco aqui para essas eleições que se aproximam, municipais, né? Prefeitos, vereadores, nós vimos que nas últimas eleições as fake news tiveram um peso muito grande. Será que agora as pessoas estão mais espertas para ficar alerta com notícias sem fundamento, ou ainda a gente continua à mercê dessas brincadeirinhas sem graça, né? Uhum. Olha, isso foi realmente um dos grandes destaques da eleição de 2018, né? Todos nós fomos, de certa maneira, surpreendidos com um avalanche, né, de notícias falsas, de mentiras propagadas pela internet. Nós fomos também surpreendidos com a máquina que foi montada de distribuição de mensagens. A própria Justiça Eleitoral não estava aparelhada para isso, né? E acabou que isso teve uma influência muito grande no resultado das eleições, né? E a partir de então, tem havido muita discussão sobre isso. A Justiça Eleitoral tem feito um trabalho intenso para prevenir a disseminação de notícias falsas, tem feito reuniões com as plataformas, com o Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram, todas as plataformas têm se comprometido com a Justiça Eleitoral em evitar que se propague em massa. O próprio WhatsApp agora você só pode mandar mensagem para 5 pessoas por vez, né? Existe um impulsionamento no Facebook, mas ele é regulamentado pela lei também. Então, eu acredito que nessas eleições agora o impacto seja menor, porque nós já estamos, de certa maneira, um pouco mais preparados, né? Eu costumo dizer que a gente só coloca fechadura em porta arrombada, né? Se a porta nunca foi arrombada, eu não vou me preocupar em botar uma fechadura nela. Mas, na medida em que ela é arrombada, a gente vai e coloca fechadura. Então, eu acredito que, e é o que a gente está observando até o momento, que o impacto das fake news nessa eleição deve ser consideravelmente menor. Até porque é uma eleição municipal, né? E como eleição municipal, a gente está acostumado a falar a partir da perspectiva das grandes capitais, né? Que tem um caráter nacional também. Aqui no Rio, em São Paulo, jogam-se, digamos, partidas do tabuleiro nacional, né? São Paulo é a maior cidade do Brasil, é uma cidade que concentra 10% do eleitorado brasileiro, então o resultado ali é um resultado decisivo para quem tem pretensões à presidência da República, isso é natural. Mas o Brasil tem 5.570 municípios, né? Desses 5.570, só mais ou menos 200 têm mais de 100 mil habitantes, 100 mil eleitores, portanto tem segundo turno, né? Então o que a gente observa é que na grande maioria do país as eleições vão transcorrer em função de questões locais. Isso diminui o impacto das fake news, porque em municípios com 10, 12 mil habitantes, todo mundo se conhece pessoalmente, então as mentiras não têm pernas mais curtas, entendeu? Então, assim, pela dinâmica e pelo que a gente já aprendeu, eu acredito que o impacto seja bem menor. Perfeito. Quem vai? Nossa, Marcos. Eu vou. Posso ir agora? A Alana tá esperando, e o Luiz Antônio também não fez nenhum ainda, hein? Isso. Vai, Alana. É rápido. Um estudo recente da Justiça Global, intitulado Violência Política e Eleitoral no Brasil,
revela que de 2016 a agosto deste ano foram registrados 68 assassinatos políticos e 57 atentados. E as maiores vítimas são os vereadores eleitos e os pré-candidatos a vereadores, com 61%. Acha que isso é uma tendência no Brasil? Olha, esse é um problema que não é só eleitoral, né? Infelizmente, esse é um problema policial mesmo, esse é um problema que afeta o nosso cotidiano, né? O país tem sido dominado por grupos armados de diferentes tipos, desde tráfico de drogas até facções criminosas e milícias, né? A gente tem o PCC em São Paulo, tem as várias organizações de tráfico de drogas no Rio de Janeiro, né? Tem as milícias que têm avançado bastante. As eleições municipais sempre foram as mais acirradas e as mais violentas também. Tem um colega meu que tem um núcleo de estudos de violência aqui na Unirio também, que mapeia esses acontecimentos, e ele tem observado, sim, um aumento no número de atentados, de assassinatos, porque muitas vezes há envolvimento do crime organizado. As pessoas que são vítimas ou que perpetram esses crimes, em geral, são ligadas ao crime organizado e têm tido cada vez mais, digamos, mais entrada, mais influência na política local, né? Tem áreas como a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde fazer política é uma aventura, é um risco muito grande, né? Vários candidatos lá andam com carros blindados, com segurança, tem realmente um clima muito, muito tenso nessas regiões. Então, esse é um problema, não é só eleitoral, não. Pessoal, Luiz Antônio perguntando, professor Tadeu, é uma tradição entre os políticos o entendimento de que a eleição mais difícil é a eleição para vereador. Pelo Brasil afora, é chamada de eleição solteira. Então, e mais uma vez, nós estamos vendo que dá-se, até a própria mídia, e dá muito mais espaço para as campanhas dos prefeitos do que dos vereadores. O senhor acha que isso aí, para se aumentar esse espaço, os candidatos e as candidatas à vereança mereceria um trabalho específico por parte de cada partido? Tá. Bom, a eleição para vereador realmente ela é a mais difícil, porque ela exige muito contato pessoal, né? Como eu falei aqui, né, a grande maioria dos municípios brasileiros são municípios com menos de 50 mil eleitores. Então, o candidato a vereador, ele tem que gastar sola de sapato, ele tem que ir nas comunidades, ele tem que ir nos bairros, ele tem que bater na porta da casa dos eleitores, ele tem que conversar. Então, é uma campanha muito trabalhosa, né? E que exige muito, muito contato pessoal, direto, na grande maioria dos municípios brasileiros. Nós tivemos, esse ano, uma grande explosão no número de candidatos. Foi algo que marcou essa eleição, porque na última nós tivemos, se não me engano, 460 mil candidatos a vereador, nessa tivemos mais de 500 mil. Então, houve um aumento expressivo, e tem a ver com uma nova legislação que impede as coligações entre cargos proporcionais. Então, cada partido teve que inchar a sua nominata, né? Então, isso cresceu. Também cresceu o número de candidatos a prefeito, que estava estabilizado mais ou menos em torno de 15 mil, que dava uma média de
quase 3 candidatos por município, hoje foi para 19 mil. Então, houve um aumento expressivo no número de candidatos, que é uma característica do Brasil. O Brasil é a única das grandes democracias onde o número de candidatos é crescente a cada ano. Quer dizer, há um certo desejo de participação das pessoas. Mas, voltando aí à questão que você coloca, que os partidos tinham que fazer um trabalho especial em torno da importância da vereança, eu acho que isso entra no quadro geral da falta de trabalho de formação dos partidos em geral. E não é falta de dinheiro, porque os partidos recebem um fundo partidário. Esse fundo partidário é obrigatoriamente destinado em 20% para ações de formação, ou seja, o partido deveria gastar 20% do seu fundo partidário fazendo ações de formação, renovando as lideranças, enfim, fazendo campanha junto à população, e os partidos simplesmente não fazem. E a Justiça Eleitoral também não cobra. Vamos botar os pingos nos is. Não há cobrança, os partidos pegam esse dinheiro e gastam em outras coisas, e não há trabalho de formação por parte dos partidos. Você falou, os partidos não deveriam fazer? Deveriam, mas eles não fazem. Eles têm dinheiro para isso, mas não preferem gastar em outras coisas, ou durante a campanha, etc. Então, acho que há uma certa culpa, não é bem culpa, eu vou dizer assim, coisas que não são feitas por incompetência, elas não são feitas por interesse. As pessoas não têm interesse em cumprir todas as funções que o partido deveria cumprir, porque elas têm mais liberdade para gastar como elas quiserem aquele dinheiro. Mas os partidos, eles são muito irresponsáveis nesse sentido. Eles não se enraizam na sociedade, eles não fazem ações de formação, eles não têm, por exemplo, institutos ou fundações desenvolvidas que, por exemplo, façam reflexões sobre o Brasil, que promovam seminários, que promovam discussões, publiquem livros. Os partidos simplesmente não fazem, com raríssimas exceções. Então, acho que você tem razão, os partidos deveriam fazer, mas não fazem. Eu fico pensando aqui no vereador em tempos de pandemia, né? Ele que tem que gastar a sola de sapato, e ainda agora com todas essas restrições, já está dando até medo, né, de encontrar um estranho na rua. Mas, enfim, a gente está se encaminhando para a etapa final do programa. Vamos ver quem ainda quer perguntar. Eu já vi que o Hélio está querendo fazer uma pergunta, né, Hélio? Por favor. Professor, meu nome é Hélio, aposentado do BNDES e formado na UEG. Na UEG? UEG. Não UERJ. UERJ. Então, eu sou da UERJ, então nós temos essa afinidade. Temos essa afinidade. Exatamente, a formação. Duas perguntas. A primeira, você acredita em voto eletrônico sem recibo? E a segunda, você conhece o partido 5 Estrelas da Itália? Entende? Eu pergunto do 5 Estrelas da Itália porque ele renova na questão de deixar de lado a representatividade para ser participativo. Não é isso? Essa é a característica do 5 Estrelas. Essas duas perguntas. O voto eletrônico sem recibo e o partido 5 Estrelas do Beppe Grillo da Itália. Tá. Bom, vamos lá. Voto eletrônico. Essa é uma das grandes questões, né, que envolvem certos setores do meio político e até da sociedade, uma desconfiança, digamos, latente em certos setores sobre o voto eletrônico. Essa é uma questão que eu diria o seguinte, que até que me provem o contrário, nunca houve nenhuma grande e comprovada denúncia de mau uso do voto eletrônico. A Justiça Eleitoral, ela abre, inclusive, para os hackers que queiram invadir o sistema, e ela abre um período para que o sistema seja testado. Né? Os maiores hackers do Brasil se habilitam, vão lá, usam suas ferramentas, tentam invadir o sistema, tentam modificar o resultado, e até hoje
nada foi conseguido. Esses relatórios são públicos, o TSE disponibiliza os relatórios dessas tentativas desses testes, melhor dizendo, que são feitos com o sistema, né? Os partidos indicam especialistas para acompanhar esses testes, para acompanhar o desenvolvimento do sistema. O Ministério Público Eleitoral acompanha também esse processo. Então, é um sistema que tem sido comprovado ao longo do tempo que ele é praticamente imune a qualquer tipo de invasão ou manipulação, né? E todos os códigos ficam disponíveis para os representantes dos partidos. Então, nunca houve uma denúncia concreta que nos levasse a uma investigação, seja pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, que pudesse efetivamente comprovar um desvio, né, do sistema. Então, assim, até prova em contrário, é um sistema seguro. A ideia que muitos têm de fazer um recibo, né, do voto eletrônico, uma espécie do eleitor sair de lá com um papelzinho com o registro do voto dele, é algo muito perigoso, porque a gente conhece o Brasil e a gente pode imaginar que os políticos possam começar a pedir o recibo para poder dar acesso a benefícios a essas pessoas. Então, aquilo que seria uma garantia para o eleitor pode começar a ser justamente um risco para a integridade dele. Professor, só fazendo um pequeno aparato aí. Seguinte, não é o leitor levar. O recibo entra num saquinho atrás da urna para posterior verificação. Pois é, mas aí esse porque é perigoso. O registro de papel está lá, exatamente. Assim, levar para casa é perigoso, eu concordo. Já sai para lá o traficante, o miliciano, o policial já vai conferir, não é isso. Vai chegar, me dá aqui seu papelzinho. Exatamente, entrar o recibo guardado e ficar lá no contexto da eleição. Eu sinceramente não vejo vantagem nisso. Eu acho que é uma despesa mais desnecessária, que se houvesse denúncias, né, importantes, se fosse investigado, levasse algum tipo de suspeita, eu acho que a gente teria que encontrar outros mecanismos de controle. Não necessariamente um mecanismo em papel. Você imagina quantas mil impressoras não vão ter que ser desenvolvidas e compradas e colocadas à disposição para guardar. Na última eleição 2018, no segundo turno, votaram 104 milhões de pessoas. Então, a gente teria que ter 104 milhões de comprovações de voto sem que houvesse uma denúncia que nos justificasse essa despesa. Eu acho que é montar uma estrutura grande demais para controlar uma coisa que não está, nesse momento, criando nenhuma dificuldade. Bom, vamos lá. O Movimento 5 Estrelas. Né? O Movimento 5 Estrelas, ele busca digamos assim, uma renovação dentro do sistema político italiano. Quer dizer, ele não se intitula partido, ele é um movimento, né? Ele tem características que não o colocam dentro do jogo político tradicional. Existem outras tentativas no mundo de partidos que querem ter uma inserção diferente no sistema político, porque o grande problema isso aí, eu já estudo isso há alguns anos. Todos os partidos, por mais, digamos, alternativos que sejam, eles têm que fazer uma opção. Ou eles permanecem alternativos, ficam lá na extrema esquerda, na extrema direita, dizendo que o sistema é podre, que o sistema não vale nada, que o sistema não representa, ou eles aceitam jogar o jogo do sistema e entrar nesse sistema para tentar modificá-lo por dentro. Isso aconteceu com o Partido Trabalhista inglês, com o Partido Socialista francês, isso aconteceu com o Partido Comunista francês, de certa maneira também, o comunista italiano.
né? O próprio Partido da Frente Nacional, hoje Reunião Nacional, partido do Le Pen e da Marine Le Pen, é um caso. São partidos que começaram nos extremos, mas passaram a jogar o jogo eleitoral. E jogar o jogo eleitoral significa cumprir as regras eleitorais, tratar os outros adversários como adversários e não como inimigos, desenvolver toda uma estratégia para, eventualmente, chegar ao poder e governar. Isso significa aceitar certos pressupostos do sistema capitalista de produção. Então, os partidos acabam sendo reféns desse dilema. Ou eles ficam sempre na extrema e vão ter poucos votos, não vão chegar ao poder, não vão fazer nada, né? Ou eles tentam chegar ao poder através dessas regras partidárias. O Movimento 5 Estrelas, até agora, ele não fez essa opção. Ele conseguiu, por uma condição muito especial, uma participação importante, mantendo essas suas características. Pode ser um novo modelo para o futuro, né? Um novo modelo de partido. Ainda não dá para perceber se este vai ser o modelo dos novos partidos do século XXI, mas aí eu só queria levantar uma questão. Assim, hoje, a gente está lutando por um sistema, por um poder que não tem... Fala, pode falar. Pode concluir, depois eu pergunto. Tá bom. Não, eu queria só levantar uma questão que é colocada pelo Bauman, né, num livro chamado Em Busca da Política. E é uma tese que ele tem defendido em vários outros livros dele. Eu sou muito leitor do Bauman, sou fã, acho que ele é de uma inteligência brilhante. E ele diz o seguinte, o grande problema da política hoje é que poder e política se separaram. Entendeu? A política hoje não tem mais poder. O poder está com as grandes companhias transnacionais, com o sistema financeiro internacional. Bauman diz o seguinte, os políticos fazem um discurso e saem de lá correndo para ver o que o mercado achou do discurso deles. Então, o poder está nos mercados globalizados, hiperglobalizados, né, graças às grandes tecnologias de informação e de comunicação, a desregulamentação, a globalização como um todo, criou um sistema governado pelas finanças internacionais. E os políticos brigam por um poder que só tem a seguinte função, dar conta dos problemas criados pela globalização. A globalização cria desemprego, então o Estado vai lá e cria o seguro-desemprego. A globalização cria o problema da violência. Aí o Estado vai lá, monta a polícia, reprime, né? Cria o problema da desigualdade. Aí o Estado vai lá, faz programas sociais, etc. Então, nós estamos vivendo esse dilema. Nós estamos lutando por um poder sem poder, né? Que acaba sempre nos colocando diante da necessidade de fazer algo pelas pessoas, mas sem o poder de mudar a situação. Professor, partindo da questão da globalização, a gente vai para um paradoxo muito interessante do quociente político com a consciência política, que realmente é um absurdo que se vê hoje em dia. O senhor falou agora mesmo que a globalização é que move o interesse. Isso é notório. Hoje, vamos dar um exemplo agora. A queimada na Amazônia, queimada no Mato Grosso, queimada na Bahia, aí vem uma ministra da Agricultura, que é uma líder de agropecuária, dizer que o boi, se tivesse boi ali, seria o bombeiro desse incêndio. A gente fica tão notório esse interesse do globalizante dos nossos políticos. Então, e a campanha política é outra coisa absurda, financiamento, gente tirando dinheiro do bolso, Eu conheço casos de agiotas que emprestam dinheiro para candidatos e cobra 50%, 100%, depois o cara tira da prefeitura que ele foi eleito para poder pagar aquilo que foi colocado na campanha dele. Então, diante desse cenário tão absurdo, nós temos 130 anos de república, e um terço dessa república, nós não participamos diretamente da escolha dos nossos mandatários. Esse modelo que está aí é o ideal, ou poderia ser feito para mudar realmente
essa consciência política do brasileiro? Olha, vocês me fazem perguntas aí que demandariam 6 meses de aula na pós-graduação para responder. Entendeu? Vamos lá, vamos tentar. Vou até coçar aqui a minha cabeça para ver se eu consigo dar uma resposta, né? Sim, nós sempre vivemos dentro de um modelo globalizado. Claro, não se chamava globalização, mas o Brasil foi constituído como nação a partir do interesse expansionista das potências europeias. E vamos lembrar que o Brasil... Está ouvindo? Estou vendo. Tá. O Brasil, desde sempre, foi uma colônia de exploração. Ou seja, aqui as coisas eram feitas para o mercado externo. Café, pau-brasil, ouro, né? Enfim, cana-de-açúcar, tudo. O Brasil nasceu já no âmbito de um processo de expansão do capitalismo internacional e como colônia produtora de commodities. Hoje a gente chamaria de commodities, né? Então, esses interesses são muito, muito poderosos no mundo. Existe uma divisão do trabalho hoje no mundo que coloca os países asiáticos para produzir bens industriais, né, como é o caso da China, que hoje produz 90% dos celulares no mundo são produzidos na China, né, numa específica região da China, os aparelhos de celular. E o Brasil está destinado a ser um exportador de commodities. Ora, ser exportador de commodities significa ampliar os espaços de exploração, de soja, de milho, enfim, extração mineral. É tudo que o governo atual deseja. Aprofundar essa condição de exportador de commodities com queimadas, com exploração das terras indígenas, ou seja, vai na lógica predatória do capitalismo hiperglobalizado, né? Então, esses interesses são muito poderosos porque eles também... hoje existe um discurso econômico, na área econômica, que diz que nós temos que criar condições para que o capitalismo internacional, ou os investidores internacionais, tenham interesse no Brasil, né? Isso aí eu remeto vocês, tem uma palestra do Mangabeira Unger na internet, no YouTube, onde ele fala disso. Isso é a mais deslavada mentira, né? O investidor internacional, ele vem onde tem oportunidade. Não precisa ter estabilidade, não precisa ter democracia, não precisa ter nada. Precisa ter oportunidade. Hoje, onde mais se investe no mundo é na China. E a China é um país comunista, formalmente, né? Então, com essa ideia de que não, nós temos que criar leis que garantam a estabilidade para que os investidores possam vir, não é verdade. Eu dou outro exemplo, a Venezuela. O governo venezuelano aumentou em quase 100% as taxas sobre o petróleo e as companhias multinacionais continuaram lá, porque o petróleo venezuelano é muito bom e é muito barato. Então, o lucro deles é muito grande, mesmo pagando o dobro de impostos que eles pagavam anteriormente. Então, assim, mas a gente vê a mídia, por exemplo, não existe dissenso na mídia. Se você olhar, só tem economista falando sempre a mesma cartilha, né? Então, o que acontece? A gente coloca a política a reboque do mercado. Tá certo? Então, os líderes políticos dizem, não, nós temos que criar condições para o capital investir, isso é um absurdo. Aí, mais austeridade, né? Mais privatizações, e austeridade, né? O tal do teto de gastos é um negócio pavoroso, porque você diz que não pode, a população vai aumentar e você não pode gastar mais em saúde nem em educação. Vai fazer o quê? Então vai diminuir a qualidade. E aí a mesma imprensa faz várias matérias dizendo, vejam como a escola pública está ruim, vejam como os hospitais estão lotados. Então, por um lado, ela pede austeridade. Austeridade significa menos gasto em saúde, menos gasto em educação, né? E aí, lá na frente, diz, veja como o Estado é ineficiente. Então, né, a conta, em tese, não fecha, né? Então, você falou aí da consciência política. Essa é uma discussão muito forte, muito antiga dentro das ciências sociais, dentro da teoria política, o que é consciência política, né? E hoje em dia,
com o mundo globalizado e fragmentado do jeito que ele é, né, você não tem mais as grandes narrativas, que a gente chama assim, os grandes discursos políticos da democracia ou do socialismo, eles perderam substância. Então, conscientizar politicamente as pessoas passou a ser uma tarefa incerta, né? O que é conscientizar? Por exemplo, a pauta identitária significa maior consciência, ou nós estamos perdendo a visão do todo, quer dizer, você não é mais socialista, agora você ou é negro, ou é mulher, ou é indígena. Entendeu? Qual é a medida dessas diferentes identidades? Né? Onde é que está o socialista? Onde é que está o indígena? Onde é que está enfim, o democrata? Então, isso se tornou uma coisa bastante complexa nos dias de hoje. É difícil se falar numa única vertente de consciência política, né? Então, a gente vai ter que reinventar esses discursos, né? Existem muitas pessoas pensando nisso, né? Existem tentativas, por exemplo, na questão da democracia deliberativa, ampliar os espaços de deliberação, como, por exemplo, o orçamento participativo é um exemplo de um mecanismo de participação cidadã, né? Criar conselhos locais, aumentar o controle sobre a coisa pública, através de conselhos participativos. São tentativas que hoje estão sendo pensadas em vários países do mundo, mas hoje nós não temos mais um modelo único, como nós já tivemos, né? Quando, lá no século XX, nós tínhamos aí, por exemplo, o discurso socialista, né? O marxista, que propunha uma certa diretriz de transformação social. Hoje nós não temos mais, né? Esses discursos todos se fragmentaram e a gente está num processo ainda de rediscussão. Professor, a gente está se encaminhando aqui para o final do programa. Marcou muito a sua afirmação, o poder sem poder. Eu acho que resume bastante desse dilema que a gente está vivendo, né? Até o próprio Botequim, que é um espaço de debate político, fica restrito, né? Então, a gente está discutindo uma coisa que não vai chegar a lugar nenhum, porque o poder verdadeiro está acima da representatividade, em muitos casos, né? Então, a gente, muito triste, vai encerrar aqui o programa, já convidando para uma próxima visita ao nosso Botequim, porque a política só perde para a música, como papo de Botequim, né? Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.